Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje iremos falar sobre o estudo de caso da Galeria Ouro Fino. Meu grupo é composto por Ellen Machado, Lohane Silva e eu, Fabiana Rodrigues, todas estudantes do 7º semestre de Arquitetura e Urbanismo. A Galeria Ouro Fino foi inaugurada em 1961 e é uma das galerias mais conhecidas do Brasil, localizada na Rua Augusta, nos Jardins, em uma de suas regiões mais visitadas de São Paulo. Na década de 70 que a Ouro Fino viveu seu auge, e desde então teve papel de destaque na moda. Estilistas que ali tiveram a sua primeira loja ganharam as passarelas do Fashion Week ou espaços valorizados em shopping centers de várias cidades do país. A galeria, que hoje é ponto de referência no mundo da moda, conta atualmente com 110 lojas e funciona de segunda a sábado, das 9 às 20 horas, tendo o maior fluxo aos sábados, onde a circulação média é de 1.200 pessoas. O arquiteto responsável pela Galeria Ouro Fino foi George Wilhelm. Ele nasceu no dia 23 de abril de 1928. Italiano de nascimento, chegou ao Brasil na infância. Foi um urbanista, arquiteto, administrador público, político e ensaísta ítalo-brasileiro. Faleceu aos 85 anos em fevereiro de 2014. Formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é autor do Parque Embi, de 3 edifícios do Hospital Israelita Albert Einstein, da sede da FAPESP, do SESI da Vila Hamburguesa e do Clube Hebraica, além de inúmeras escolas, hospitais, fábricas e edifícios residenciais. Como urbanista, criou cerca de 20 planos diretores, entre outros os de Curitiba, Campinas, Goiânia, Natal, Joinville, São José dos Campos, Araxá, Campos do Jordão, e dirigiu a elaboração do Plano Diretor de São Paulo e o Plano da Região Metropolitana. São seus também os projetos urbanos do Vale do Anhangabaú e do Pátio do Colégio, espaços públicos emblemáticos da cidade de São Paulo. Em 5 ocasiões, foi convidado a ocupar em São Paulo importantes cargos públicos, como de secretário estadual ou municipal nas áreas de planejamento e de meio ambiente. E em 1994, foi nomeado secretário executivo adjunto da Conferência da ONU, que se realizou em Istambul, tendo concebido e articulado essa reunião internacional sobre o futuro da cidade. Consultor internacional e conferencista em diversas universidades do exterior, é autor de diversos livros. Wilhelm também se destaca como um dos mais importantes e visionários urbanistas brasileiros. Sobre o conceito e o partido do projeto, George Wilhelm ele sempre buscava eliminar o que ele chamava de tirania do lote em São Paulo, pois grande parte deles possuía uma padronização. Eles eram retangulares e pequenos. O arquiteto também não gostava da ideia de que somente a fachada fosse valorizada, ele abandonando-se toda a parte do terreno no fundo. Então, ele propôs ao cliente uma nova passagem pública, ligando a rua com o terreno, criando assim uma galeria, abrindo as lojas para a rua. Após essa mudança, a frente ficou muito maior. Esse projeto resultou em um melhor aproveitamento da área, criando pontos de encontro entre os diversos estilos de pessoas. Primeiro foi projetada a Galeria Ouro Velho e em seguida Ouro Fino, ambas na Rua Augusta. Foram uma total inovação naquele momento e serviram de inspiração para a criação de outras. A Galeria Ouro Fino possui 5 pavimentos, setorizados em metropolitano, que é o subsolo, térreo, que é o andar de entrada, e primeiro, segundo e terceiro andar, onde o último está nomeado como roof. No setor metropolitano e térreo, podemos encontrar lojas de roupas, calçados e acessórios, agências de turismo e viagens, casa de câmbio, lotérica, salões de beleza, lanchonete, lojas de artigos domésticos, clínicas de podologia, lojas de games e de patins. No primeiro e segundo andar, além de lojas de roupas e acessórios,
Temos também lojas de artigos militares, lojas de skate, disco e artigos domésticos, imobiliária, centro de jardinagem, assistência técnica de informática, agência de modelo Kids, salões de beleza, alfaiatarias, estúdios de tatuagem e piercing, estúdios de pilates e loja para impressões fotográficas. O pavimento roof, que é o terceiro e último andar, está dividido em 12 salas comerciais e um amplo terraço, onde são promovidos eventos com misto de bar, balada e espaço para artes. E agora, nós vamos mostrar alguns exemplos de lojas e de como funciona a galeria por dentro. E para finalizar, esse é o roof, que é o terraço da galeria, a parte mais alta. Ele mostra a vista da Rua Augusta e seus arredores. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Larissa de Oliveira e eu vou apresentar o meu estudo de caso sobre o time office no Jardim Perdizes. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar informações arquitetônicas sobre o projeto, mas eu vou falar sobre o que eu encontrei, certo? O Time Office ele é uma das torres que faz parte de um conjunto de torres Time do empreendimento Jardim Perdizes, que é um bairro planejado localizado no centro expandido de São Paulo. É um projeto que engloba estrutura hoteleira, corporativa, residencial, de conveniência e um parque. Esse projeto do Jardim Perdizes é um bairro planejado com viés de sustentabilidade, então tem toda uma preocupação paisagística, de reutilização de materiais, consumo de águas, etc. O projeto arquitetônico ele foi feito pelo escritório Afalo e Gasperini Arquitetos, foi lançado em 2012, que foi quando iniciou-se as construções, e concluído em 2017, mas o projeto foi feito pelo escritório em viés de 2007, mais ou menos. O empreendimento Time ele é composto por 3 torres, a Time Corporate, que é uma torre de serviços voltada para escritórios. Ela utiliza a tecnologia mais recente em relação ao espaçamento e ao projeto para escritórios em si. A Time Life, que é uma torre residencial de apartamentos, e a Time Office, que é uma torre com salas comerciais versáteis e ajustáveis, ligadas ao Time Life por um grande mall térreo, como mostra aqui a imagem ao lado. Essa é uma vista panorâmicas do empreendimento já construído. Os edifícios eles foram posicionados de forma a aproveitar tanto o acesso privilegiado para a Avenida Nicolas Boer e a Marquês de São Vicente, né? Que são as avenidas que fazem o entorno do terreno em si, com aspectos que levam em conta o conforto ambiental e a sustentabilidade, projetados levando em consideração a insolação, o ruído, as áreas verdes entre as torres e outros fatores. Dá para ver nesse estudo de insolação a preocupação que eles tiveram em relação ao conforto tanto térmico quanto acústico. Isso influenciou no posicionamento das torres e no formato que elas têm, certo? Bem como nessa planta de implantação, fica visível toda a área verde que foi utilizada ao redor da edificação
para contemplar todo esse espaço, pensando na sustentabilidade. O Time ele tem como objetivo criar um espaço que engloba trabalhar, morar, comprar e investir, unindo a facilidade de acesso e a proximidade dos usos em um espaço completamente integrado. A localização proporciona mais de 100 opções de lazer, cultura, saúde e educação ao redor. Além disso, ele também está próximo ao terminal intermodal da Barra Funda, que oferece diversas linhas de trens, metrôs, ônibus, e demonstra um bom aproveitamento da localização do empreendimento, além de aproveitar o acesso pelas vias que já são ao redor do empreendimento. Ele também tem proximidade com shoppings, hospitais, comércios e pontos de referência, além de fácil acesso a transporte público. A torre comercial Time Office ela possui de 38 a 74 metros quadrados, salas de 38 a 74 metros quadrados, né? Com previsão de copa, infraestrutura para ar-condicionado e para instalações de piso elevado e possibilita a junção e a expansão das unidades. Os pavimentos térreo dos edifícios Time Life e Time Office são interligados pelo Mall Time, como eu já falei. Esse espaço ele é reservado para lojas de 49 a 1.363 metros quadrados, também com infraestrutura para ar-condicionado, banheiro e piso elevado. As salas do Mall Time, elas também têm possibilidade de expansão, bem como as salas do Mall Office, ou do Time Office. O sistema estrutural do empreendimento, ele é convencional, com pilares, lajes e vigas de concreto armado em loco. Só por meio desse processo que seria possível a formatação que eles deram para as 3 torres, que elas são um pouco côncavas, com exceção para alguns pequenos espaços específicos. O posicionamento e o dimensionamento dos elementos estruturais privilegiaram a possibilidade de junção entre as unidades nos pavimentos tipo e o posicionamento das instalações prediais. A possibilidade de expansão e customização das salas é um dos diferenciais do Time Office, e é esse diferencial que é bastante explorado em relação à arquitetura desse projeto. A possibilidade de você alugar uma sala e expandir e customizar ela da forma que você quiser, sem interferir em nada na estrutura, porque a estrutura já foi pensada e preparada para que você pudesse fazer essas alterações. Aqui na imagem a gente tem um modelo de 45 metros quadrados, que é o modelo de unidade, e a gente tem um modelo expandido de 90 metros quadrados, que mostra para você uma possibilidade de expansão e customização da sala alugada. Esse é o diferencial arquitetônico do Time Office. Eu encerro então essa apresentação. Como eu falei antes, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar mais informações arquitetônicas sobre esse projeto, até mesmo no site dos arquitetos que projetaram ele, por conta da idealização do projeto ser antiga, mas o projeto ter sido executado recentemente. Então é isso. Obrigada pela atenção e até depois. Estudo de caso, Galeria do Rock, Ateliê de Projeto de Arquitetura 5. Alfredo Matias. Arquiteto Alfredo Matias nasceu em São Paulo em 24 de 4 de 1906, filho de pais sírios. Estudou no Colégio Rio Branco, ingressou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1924 e se formou engenheiro arquiteto em 1929. Prêmios: Publicação do Arquiteto, Publicação sobre Arquiteto. A Galeria do Rock. A história da Galeria do Rock se mistura com a história da cidade de São Paulo.
desde a sua inauguração, em 1963. O projeto do arquiteto Alfredo Matias, de lá para cá, ela passou por intensas transformações. Como uma miniatura da cidade de seu entorno, foi o ícone do comércio, foi abandonada por muitos anos e depois foi recuperada e se tornou um point do gênero do rock dos dias atuais. Sua principal característica é a capacidade de ser uma continuação da rua, com lojas à vista e um conceito que mistura o uso de praças e centros de compra, com boutiques de luxo, com mais de 100 alfaiatarias, salão de belezas e restaurantes. Hoje em dia a galeria comporta com mais de 450 lojas. E foi somente no fim dos anos 1970, com a instalação da Baratos Afins, uma loja de discos independentes, que tinha bom desempenho em venda e atraía público, e outras lojas do mesmo segmento se estabeleceram no local. Em pouco tempo, o centro comercial passou a se notabilizar pela quantidade de lojas dedicadas ao comércio fotográfico, que atraía muitas pessoas que buscavam artigos bem específicos. Conforme o relato do proprietário da Baratos Afins, informou que em 1970, quando ele chegou na galeria, a galeria estava meio que abandonada e só havia uma loja de disco no local. Ele, por estar passando por um momento de dificuldade, teria que vender alguns dos discos da sua coleção. Ele teve a ideia de montar a Baratos Afins. Ele criou essa loja no momento no qual a galeria se passava por muita dificuldade. Após ele abrir esta loja, que começou a gerar público para este local, a galeria começou a tomar ânimo e começou a se levantar mediante as vendas, mediante ao comércio local. Galeria do Rock. Local inicialmente chamado Shopping Center Grandes Galerias, ou Galeria 24 de Maio. O prédio foi inaugurado em 1963 e tinha como objetivo abrigar lojas de diversos tipos, entre elas boutique de luxo, salão de beleza, alfaiataria e uma loja em especial, Baratas Afins, que vendia produtos de sons. Na época eram procurados por um público bem específico na cidade de São Paulo. A arquitetura do lugar nos leva a uma utilização da luz natural com composição da obra. Todos os seus 6 andares e seu piso é de cerâmica retangulares, em tom de cinza, marrom, bege e rosa céu, que conforme a disposição e combinação das cores promoviam diferenciação. Essas combinações podiam ser vistas pelo último pavimento, a tipologia dada pela disposição do piso e da cerâmica. As curvas de vão da galeria, que liga a Avenida São João a 24 de Maio, permitem que os transeuntes passem por ali quase desapercebido, pois utilizam a galeria como um local de passagem que vai de uma rua a outra como um atalho, mas muitos se deparam com suas lojas e seus locais para se distrair e promover uma boa compra, uma boa vista, um bom local onde você aprecia um bom rock. Essas situações nos possibilitam analisar o desenho da arquitetura e sociabilidade do lugar e as suas dinâmicas. As linhas e a utilização do concreto e pastilhas como elementos, principal configuração arquitetônica que nos leva a Niemeyer. No subsolo, piso preto, cinza e branco. Primeiro e segundo andar, piso do tom bege e marrom. No terceiro andar, os tons são cinza e branco, e a cobertura com teto de vidro, o piso de pastilha clara, pela forte índice de luz. Jardim do Rock. Em 2016, a Galeria do Rock inaugurou uma horta orgânica na cobertura do prédio, conhecida popularmente como Jardim do Rock. A área de 450 m² tem 300 m² ocupada pela horta.
Atualmente, as aulas sobre agricultura orgânica e administração da horta são feitas no espaço. Quem visitar a hortinha poderá conferir os pés de cebolinhas, coentro, funcho, pimenta e salsinha. O objetivo da horta é distribuir os itens para restaurantes da região, promovendo a alimentação orgânica e reduzindo emissões de CO2 causadas pelos transportes. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Augusto, estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unidade São Paulo, Campo Limpo. Aqui vou apresentar o estudo de caso em arquitetura do Bascan Centro Plaza. Perdão a minha tradução, projetado por arquiteto Jorge Canibet e o arquiteto Gianfranco Fenucci. Ambos representaram o escritório paulista, que atua com projetos residenciais, corporativo e comerciais. Hoje, atualmente, em um local de grande privilégio, o grande fluxo de pessoas, né? E uma centralização ideal para o grande giro capitalista. O arquiteto Jorge Canibet, ele explica no canal do YouTube chamado Criando Paisagens, que na época, 20 anos atrás,
Itaim Bibi era uma cidade pequena, né? O terreno era uma chácara e havia a questão do interesse para o empresário que nele queria construir, trazer esse público na parte comercial para ele, né? Ou seja, trazendo aquele pessoal para ele, que na época só existia muita fábrica de doce, né? Segundo o mesmo arquiteto, né? Jorge. E na época teve a queda de Berim, né? E ele queria ir com o empresário para Berim, acabou indo, né? E ele viu o Muro de Berim, a cidade de Berim, como se reconstruiu, todo aquele sistema. Então ele foi para a cidade, ficou uma semana, né? E de Berim, e queria saber como era na parte técnica, levantar, né? Entender mais a questão de marketing, do comercial, né? Assim por dizer. Convencendo o empresário, ele foi junto com ele e acabou fazendo o estudo, né? Então foi pensado nas torres, né? Nessa torre representa essa aqui representa a maior torre, e essa aqui representa essa aqui, né? Que é o prédio mais corporativo, né? Foi pensado também na questão de trazer esse público fazendo atravessar, que é conhecido como fachada ativa, né? O fluxo urbano, né? Que até então nessa época não se dizia sobre tal coisa, né? Sobre tal técnica, né? Existia um preconceito ainda sobre as informações, né? Em questão da arquitetura, né? Então foi feita essa quadra aberta, né? Onde as pessoas podiam atravessar de uma rua para outra e sentisse parte daquilo, sem que sentisse saísse da rua, né? Então a pessoa passa aqui, tem esse fluxo de pessoas, né? Aqui tem uns bancos, o rio artificial que foi feito também, e ele atravessa junto, né? Criando assim um paisagismo bonito também. Então no prédio maior, que é o Brascan Centro Suite, focado mais em conjunto comercial, né? Áreas corporativas, praça de alimentação e cinema, houve a necessidade de deixar ela na frente como fachada, porque tem um fluxo maior, né? E puxa mais as pessoas para dentro, né? E no segundo torre, imitando a primeira, é um prédio médio, né? Parecido com o primeiro aqui, com o maior, um pouco menor, obviamente. Ou seja, que atende a parte de escritório, né? De pessoa física, que presta serviço, né? Como escritório de advogado, de consulta, né? E o último, não menos importante, foi a questão de um conjunto, né? Menor, mas que atendesse uma área mais corporativa, um escritório mais corporativo, né? Ou seja, que trabalha, exemplo, que trabalha com trabalho online, que não tem tanto fluxo de movimentação de pessoas, né? Uma coisa mais privada. Então aqui na torre maior, né? Você vê aqui o hobby do hotel, que é onde as pessoas é recebidas e ficam o grupo de pessoas que tomam as decisões administrativas do local, né?
famoso linha de frente, né? Aí na parte aqui entre o jardim, né, existe a loja, obviamente protegida, no dia de chuva também, né? Juntamente com o paisagismo, né? O mini shopping, né? E na parte aqui dos corredores tem a entrada do cinema, né? Na quadra aqui você vê o hall do prédio da torre corporativa. Aqui você vê um palco, né? Que toda a peça acho que representa o palco, né? Desde então. Aqui as outras lojas também na parte de baixo, você vê que tem mais essa questão do movimento maior, né? Dividindo entre a parte comum e a parte da corporação, né? Em termos de marketing, podemos dizer que é uma obra que atende às necessidades de alguém que procura a parte comercial, né? Do local. Para o local, né? Atendendo às necessidades da falta do ambiente da época, né? Que existia muito. Até então só existia fábrica de chocolate, já que aqui era uma fazenda, não era uma fazenda, uma chácara, né? Houve também uma grande necessidade de utilização de iluminação, ventilação natural na área comum, né? Para isso foi adicionado uma técnica moderna, né? Espelho d'água que imita o rio, né? Os nossos rios brasileiros, que também fazia parte da economia, né? Que dá esse rio, o início dela, a queda da água dela, dá acesso à rua Bandeira Paulista, né? Sendo que tem um lado maior de movimentação de pedestre, né? Desses 5 acessos dessa rua, 4 atende pedestre, que são mais movimentos de pessoas andando na calçada, né? E existe também jardins, né? Dentro desse jardim foi adicionado 100 árvores, como o pau-brasil, né? Homenagem, pau de ferro e tudo da mesma família, com um tronco fino, né? E copas abertas, né? Que ajuda na circulação de vento, né? Não impedindo na direção da corrente de ar, né? Por isso foi atribuído o jardim externo, né? Com grande qualidade. E de modo curto dizendo, ficou bonito, né? O programa de necessidade foi a divisão, né? Primeiramente, é onde começa tudo. A planta buscou dividir o espaço bem entre o espaço público e privado, né? Com um terreno de 12.600 metros quadrados, 1.000 metros quadrados e quase 94 mil metros construídos. 7 dessa área foi focado para a parte comum. Então esse espelho d'água imitando o rio, você vê que ele atravessa de um lado para o outro, ó, imitando nossos rios brasileiros, né? Então a torre maior, Bascan Centro Suite, ela atendeu o centro de convenções, centro comercial, né? Praça de alimentação, cinemas. Existe 31 pavimento, né? Do FET, do hotel, né? E um aeroporto, né? Possuindo 30 pavimentos.
Esse é o hall do mesmo, onde a parte, né, administrativa, como eu tinha dito, né. Esse é o segundo edifício, né, tem 24 pavimentos, 364 conjuntos de escritório, né. Ou seja, aqueles escritórios mais médico, né, escritório de advogado, né, vamos dizer assim, médio circulação, né, de Bascan Centro Corporativo, né, que é uma torre mais pessoas que trabalham com parte online, né, que naquela época não, né, não foi pensado, então foi um prédio totalmente futurista, né. Apesar dele ser bem grande aqui, você vê que não, aqui na parte roxa, eu deixei assim bem, né, que é a parte do ar-condicionado. É onde quis mostrar aqui pouco, né, referente ao tamanho das plantas, foi bem pouco usado o ar-condicionado, porque a ideia foi trazer as luzes, o ar natural, né. Então é isto. Esse edifício é mais misto, atende, né. Porém você vê que a questão da divisão dele é maior, né, com 15 pavimentos. E biografia das referências, né. É isso, gente. Obrigado. Espero que todos entendam, que eu sei que não... Enfim. Fico com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Até. Olá, meu nome é Larissa de Oliveira e eu vou apresentar o meu estudo de caso sobre o time office no Jardim Perdizes. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar informações arquitetônicas sobre o projeto, mas eu vou falar sobre o que eu encontrei, certo? O Time Office ele é uma das torres que faz parte de um conjunto de torres Time do empreendimento Jardim Perdizes, que é um bairro planejado localizado no centro expandido de São Paulo. É um projeto que engloba a estrutura hoteleira, corporativa, residencial, de conveniência e um parque. Esse projeto do Jardim Perdizes é um bairro planejado com viés de sustentabilidade, então tem toda uma preocupação paisagística, de reutilização de materiais, consumo de águas, etc. O projeto arquitetônico ele foi feito pelo escritório Afalo e Gasperini Arquitetos, foi lançado em 2012, que foi quando iniciou-se as construções, e concluído em 2017, mas o projeto foi feito pelo escritório em viés de 2007, mais ou menos. O empreendimento Time ele é composto por 3 torres, a Time Corporate, que é uma torre de serviços voltada para escritórios. Ela utiliza a tecnologia mais recente em relação ao espaçamento e ao projeto para escritórios em si. A Time Life, que é uma torre residencial de apartamentos, e a Time Office, que é uma torre com salas comerciais versáteis e ajustáveis, ligadas ao Time Life por um grande mall térreo, como mostra aqui a imagem ao lado. Essa é uma vista panorâmicas do empreendimento já construído. Os edifícios eles foram posicionados de forma a aproveitar tanto o acesso privilegiado para a Avenida Nicolas Boer e a Marquês de São Vicente, né? Que são as avenidas que fazem o entorno do terreno em si, com aspectos que levam em conta o conforto ambiental e a sustentabilidade, projetados levando em consideração a insolação, o ruído, as áreas verdes entre as torres e outros fatores. Dá para ver nesse estudo de insolação a preocupação que eles tiveram em relação ao conforto tanto térmico quanto acústico,
isso influenciou no posicionamento das torres e no formato que elas têm, certo? Bem como nessa planta de implantação, fica visível toda a área verde que foi utilizada ao redor da edificação para contemplar todo esse espaço, pensando na sustentabilidade. O Time ele tem como objetivo criar um espaço que engloba trabalhar, morar, comprar e investir, unindo a facilidade de acesso e a proximidade dos usos em um espaço completamente integrado. A localização proporciona mais de 100 opções de lazer, cultura, saúde e educação ao redor. Além disso, ele também está próximo ao terminal intermodal da Barra Funda, que oferece diversas linhas de trens, metrôs, ônibus, e demonstra um bom aproveitamento da localização do empreendimento, além de aproveitar o acesso pelas vias que já são ao redor do empreendimento. Ele também tem proximidade com shoppings, hospitais, comércios e pontos de referência, além de fácil acesso a transporte público. A torre comercial Time Office ela possui de 38 a 74 metros quadrados, salas de 38 a 74 metros quadrados, né? Com previsão de copa, infraestrutura para ar-condicionado e para instalações de piso elevado e possibilita a junção e a expansão das unidades. Os pavimentos térreo dos edifícios Time Life e Time Office são interligados pelo Mall Time, como eu já falei. Esse espaço ele é reservado para lojas de 49 a 1.363 metros quadrados, também com infraestrutura para ar-condicionado, banheiro e piso elevado. As salas do Mall Time, elas também têm possibilidade de expansão, bem como as salas do Mall Office, ou do Time Office. O sistema estrutural do empreendimento, ele é convencional, com pilares, lajes e vigas de concreto armado em loco. Só por meio desse processo que seria possível a formatação que eles deram para as 3 torres, que elas são um pouco côncavas, com exceção para alguns pequenos espaços específicos. O posicionamento e o dimensionamento dos elementos estruturais privilegiaram a possibilidade de junção entre as unidades nos pavimentos tipo e o posicionamento das instalações prediais. A possibilidade de expansão e customização das salas é um dos diferenciais do Time Office, e é esse diferencial que é bastante explorado em relação à arquitetura desse projeto. A possibilidade de você alugar uma sala e expandir e customizar ela da forma que você quiser, sem interferir em nada na estrutura, porque a estrutura já foi pensada e preparada para que você pudesse fazer essas alterações. Aqui na imagem a gente tem um modelo de 45 metros quadrados, que é o modelo de unidade, e a gente tem um modelo expandido de 90 metros quadrados, que mostra para você uma possibilidade de expansão e customização da sala alugada. Esse é o diferencial arquitetônico do Time Office. Eu encerro então essa apresentação. Como eu falei antes, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar mais informações arquitetônicas sobre esse projeto, até mesmo no site dos arquitetos que projetaram ele, por conta da idealização do projeto ser antiga, mas o projeto ter sido executado recentemente. Então é isso. Obrigada pela atenção e até depois. Estudo de caso, Galeria do Rock, Ateliê de Projeto de Arquitetura 5. Alfredo Matias. Arquiteto Alfredo Matias nasceu em São Paulo em 24/4/1906, filho de pais sírios. Estudou no Colégio Rio Branco, ingressou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1924 e se formou engenheiro arquiteto em 1929.
Prêmios, publicação do arquiteto, publicação sobre arquiteto. A Galeria do Rock. A história da Galeria do Rock se mistura com a história da cidade de São Paulo, desde a sua inauguração, em 1963. O projeto do arquiteto Alfredo Matias, de lá para cá, ela passou por intensas transformações. Como uma miniatura da cidade de seu entorno, foi o ícone do comércio, foi abandonada por muitos anos e depois foi recuperada e se tornou um point do gênero do rock dos dias atuais. Sua principal característica é a capacidade de ser uma continuação da rua, com lojas à vista e um conceito que mistura o uso de praças e centros de compra, com boutiques de luxo, com mais de 100 alfaiatarias, salão de belezas e restaurantes. Hoje em dia a galeria comporta com mais de 450 lojas. E foi somente no fim dos anos 1970, com a instalação da Baratos Afins, uma loja de discos independentes, que tinha bom desempenho em venda e atraía público, e outras lojas do mesmo segmento se estabeleceram no local. Em pouco tempo, o centro comercial passou a se notabilizar pela quantidade de lojas dedicadas ao comércio fotográfico, que atraía muitas pessoas que buscavam artigos bem específicos. Conforme o relato do proprietário da Baratos Afins, informou que em 1970, quando ele chegou na galeria, a galeria estava meio que abandonada e só havia uma loja de disco no local. Ele, por estar passando por um momento de dificuldade, teria que vender alguns dos discos da sua coleção. Ele teve a ideia de montar a Baratos Afins. Ele criou essa loja no momento no qual a galeria se passava por muita dificuldade. Após ele abrir esta loja, que começou a gerar público para este local, a galeria começou a tomar ânimo e começou a se levantar mediante as vendas, mediante ao comércio local. Galeria do Rock. Local inicialmente chamado Shopping Center Grandes Galerias, ou Galeria 24 de Maio. O prédio foi inaugurado em 1963 e tinha como objetivo abrigar lojas de diversos tipos, entre elas boutique de luxo, salão de beleza, alfaiataria e uma loja em especial, Baratas Afins, que vendia produtos de sons, que na época eram procurados por um público bem específico na cidade de São Paulo. A arquitetura do lugar nos leva a uma utilização da luz natural com composição da obra. Todos os seus 6 andares e seu piso é de cerâmica retangulares, em tom de cinza, marrom, bege e rosa céu, que conforme a disposição e combinação das cores promoviam diferenciação. Essas combinações podiam ser vistas pelo último pavimento, a tipologia dada pela disposição do piso e da cerâmica. As curvas de vão da galeria, que liga a Avenida São João a 24 de Maio, permitem que os transeuntes passem por ali quase desapercebido, pois utilizam a galeria como um local de passagem que vai de uma rua a outra como um atalho, mas muitos se deparam com suas lojas e seus locais para se distrair e promover uma boa compra, uma boa vista, um bom local onde você aprecia um bom rock. Essas situações nos possibilitam analisar o desenho da arquitetura e sociabilidade do lugar e as suas dinâmicas. As linhas e a utilização do concreto e pastilhas como elementos, principal configuração arquitetônica que nos leva a Niemeyer. No subsolo, piso preto, cinza e branco. Primeiro e segundo andar, piso do tom bege e marrom. No terceiro andar, os tons são cinza e branco, e a cobertura com um teto de vidro, o piso de pastilha clara, pela forte índice de luz. Jardim do Rock. Em 2016, a Galeria do Rock inaugurou uma horta orgânica na cobertura do prédio,
conhecida popularmente como Jardim do Rock. A área de 450 metros quadrados tem 300 metros quadrados ocupada pela horta. Atualmente, as aulas sobre agricultura orgânica e administração da horta são feitas no espaço. Quem visitar a hortinha poderá conferir os pés de cebolinhas, coentro, funcho, pimenta e salsinha. O objetivo da horta é distribuir os itens para restaurantes da região, promovendo a alimentação orgânica e reduzindo emissões de CO2 causadas pelos transportes. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Augusto, estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unidade São Paulo, Campo Limpo. Aqui vou apresentar o estudo de caso em arquitetura do Bascan Centro Plaza. Perdão a minha tradução, projetado por arquiteto Jorge Canibet e o arquiteto Gianfranco Fenucci. Ambos representaram o escritório paulista, que atua com projetos residenciais, corporativo e comerciais. Hoje, atualmente, em um local de grande privilégio, o grande fluxo de pessoas, né? E uma centralização ideal para o grande giro capitalista. O arquiteto Jorge Canibet, ele explica no canal do YouTube
chamado Criando Paisagens, que na época, 20 anos atrás, em Itaim Bibi, era uma cidade pequena, né? O terreno era uma chácara e havia a questão do interesse para o empresário que nele queria construir, trazer esse público na parte comercial para ele, né? Ou seja, trazendo aquele pessoal para ele, que na época só existia muita fábrica de doce, né? Segundo o mesmo arquiteto, né? Jorge. E na época teve a queda de Berim, né? E ele queria ir com o empresário para Berim, acabou indo, né? E ele viu o muro de Berim, a cidade de Berim, como se reconstruiu, todo aquele sistema. Então ele foi para a cidade, ficou uma semana, né? E de Berim, e queria saber como era na parte técnica, levantar, né? Entender mais a questão de marketing, do comercial, né? Assim por dizer. Convencendo o empresário, ele foi junto com ele e acabou fazendo o estudo, né? Então foi pensado nas torres, né? Nessa torre representa essa aqui representa a maior torre, e essa aqui representa essa aqui, né? Que é o prédio mais corporativo, né? Foi pensado também na questão de trazer esse público fazendo atravessar, que é conhecido como fachada ativa, né? O fluxo urbano, né? Que até então, nessa época, não se dizia sobre tal coisa, né? Sobre tal técnica, né? Existia um preconceito ainda sobre as informações, né? Em questão da arquitetura, né? Então foi feita essa quadra aberta, né? Onde as pessoas podiam atravessar de uma rua para outra e sentisse parte daquilo, sem que sentisse saísse da rua, né? Então a pessoa passa aqui, tem esse fluxo de pessoas, né? Aqui tem uns bancos, o rio artificial que foi feito também, e ele atravessa junto, né? Criando assim um paisagismo bonito também. Então no prédio maior, que é o Brascan Centro Suite, focado mais em conjunto comercial, né? Áreas corporativas, peças de alimentação e cinema, houve a necessidade de deixar ela na frente como fachada, porque tem um fluxo maior, né? E puxa mais as pessoas para dentro, né? E no segundo torre, imitando a primeira, é um prédio médio, né? Parecido com o primeiro aqui, com o maior, um pouco menor, obviamente. Ou seja, que atende a parte de escritório, né? De pessoa física, que presta serviço, né? Como escritório de advogado, de consulta, né? E o último, não menos importante, foi a questão de um conjunto, né? Menor, mas que atendesse uma área mais corporativa, um escritório mais corporativo, né? Ou seja, que trabalha com trabalho online, que não tem tanto fluxo de movimentação de pessoas, né? Uma coisa mais privada. Então aqui na torre maior, né? Você vê aqui o hobby do hotel, que é onde as pessoas são recebidas e ficam
o grupo de pessoas que tomam as decisões administrativas do local, né? Famoso linha de frente, né? Aí na parte aqui entre o jardim, né? Existe a loja, obviamente protegida, no dia de chuva também, né? Juntamente com o paisagismo, né? O mini shopping, né? E na parte aqui dos corredores tem a entrada do cinema, né? Na quarta aqui você vê o hall do prédio da torre corporativa. Aqui você vê um palco, né? Que toda a peça acho que representa o palco, né? Desde então. Aqui as outras lojas também na parte de baixo, você vê que tem mais essa questão do movimento maior, né? Dividindo entre a parte comum e a parte da corporação, né? Em termos de marketing, podemos dizer que é uma obra que atende às necessidades de alguém que procura parte comercial, né? Do local, para o local, né? Atendendo às necessidades da falta do ambiente da época, né? Que existia muito. Até então só existia fábrica de chocolate, já que aqui era uma fazenda, não era uma fazenda, uma chácara, né? Houve também uma grande necessidade de utilização de iluminação, ventilação natural na área comum, né? Para isso foi adicionado uma técnica moderna, né? Espelho d'água que imita o rio, né? Os nossos rios brasileiros, que também fazia parte da economia, né? Que dá esse rio, o início dela, a queda da água dela, dá acesso à rua Bandeira Paulista, né? Sendo que tem um lado maior de movimentação de pedestre, né? Desses 5 acessos dessa rua, 4 atende pedestre, que são mais movimentos de pessoas andando na calçada, né? E existe também jardins, né? Dentro desse jardim foi adicionado 100 árvores, como o pau-brasil, né? Homenagem, pau de ferro e tudo da mesma família, com um tronco fino, né? E copas abertas, né? Que ajuda na circulação de vento, né? Não impedindo na direção da corrente de ar, né? Por isso foi atribuído o jardim externo, né? Com grande qualidade. E de modo curto dizendo, ficou bonito, né? O programa de necessidade foi a divisão, né? Primeiramente, que é onde começa tudo. A planta buscou dividir o espaço bem entre o espaço público e privado, né? Com um terreno de 12.600 metros quadrados, 1.000 metros quadrados e quase 94 mil metros construídos. 7 dessa área foi focado para a parte comum. Então esse espelho d'água imitando o rio, você vê que ele atravessa de um lado para o outro, ó, imitando nossos rios brasileiros, né? Então a torre maior, Bascan Centro Suite, ela atendeu o centro de convenções, centro comercial, né? Praça de alimentação, cinemas. Existe 31 pavimentos, né? Do FET, do hotel, né?
e um aeroponto, né? Possuindo 30 pavimentos. Esse é o hall do mesmo, onde a parte, né, administrativa, como eu tinha dito, né? Esse é o segundo edifício, né? Tem 24 pavimentos, 364 conjuntos de escritório, né? Ou seja, aqueles escritórios mais médico, né? Escritório de advogado, né? Vamos dizer assim, médio circulação, né? De Bascan Centro Corporativo, né? Que é uma torre mais pessoas que trabalham com parte online, né? Que naquela época não, né, não foi pensado, então foi um prédio totalmente futurista, né? Apesar dele ser bem grande aqui, você vê que não, aqui na parte roxa, eu deixei assim bem, né? Que é a parte do ar condicionado, é onde quis mostrar aqui pouco, né? Referente ao tamanho das plantas, foi bem pouco usado o ar condicionado, porque a ideia foi trazer as luzes, o ar natural, né? Então é isto. Esse edifício é mais misto, atende, né? Porém você vê que a questão da divisão dele é maior, né? Com 15 pavimentos. E biografia das referências, né? É isso, gente. Obrigado. Espero que todos entendam, que eu sei que não... Enfim. Fico com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Augusto, estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unidade São Paulo, Campo Limpo. Aqui vou apresentar o estudo de caso em arquitetura do Bascan Centro Plaza. Perdão a minha tradução, projetado por arquiteto Jorge Canibet e o arquiteto Gianfranco Fenucci. Ambos representaram o escritório paulista, que atua com projetos residenciais, corporativo e comerciais. Hoje, atualmente, em um local de grande privilégio, o grande fluxo de pessoas, né, e uma centralização ideal para o grande giro capitalista. O arquiteto Jorge Canibet, ele explica no canal do YouTube chamado Criando Paisagens, que na época, 20 anos atrás, em Itaim Bibi, era uma cidade pequena, né? O terreno era uma chácara e havia a questão do interesse para o empresário que nele queria construir, trazer esse público na parte comercial para ele, né? Ou seja, trazendo aquele pessoal para ele, que na época só existia muita fábrica de doce, né? Sendo o mesmo arquiteto, né? Jorge. E na época teve a queda de Berlim, né? E ele queria ir com o empresário para Berlim, acabou indo, né? E ele viu o muro de Berlim, a cidade de Berlim, como se reconstruiu, todo aquele sistema. Então ele foi para a cidade, ficou uma semana, né? E de Berlim, e queria saber como era na parte técnica, levantar, né? Entender mais a questão de marketing, do comercial, né? Assim por dizer. Convencendo o empresário, ele foi junto com ele e acabou fazendo o estudo, né? Então foi pensado nas torres, né? Nessa torre representa essa aqui representa a maior torre, e essa aqui representa essa aqui, né? Que é o prédio mais corporativo, né? Foi pensado também na questão de trazer esse público fazendo atravessar, que é conhecido como fachada ativa, né? O fluxo urbano, né? Que até então, nessa época, não se dizia sobre tal coisa, né? Sobre tal técnica, né? Existia um preconceito ainda sobre as informações, né? Em questão da arquitetura, né? Então foi feita essa quadra aberta, né? Onde as pessoas podiam atravessar de uma rua para outra e sentisse parte daquilo, sem que sentisse saísse da rua, né? Então a pessoa passa aqui, tem esse fluxo de pessoas, né? Aqui tem uns bancos, o rio artificial que foi feito também, e ele atravessa junto, né? Criando assim um paisagismo bonito também. Então no prédio maior, que é o Bascan Centro Suite, focado mais em conjunto comercial, né? Áreas corporativas, praça de alimentação e cinema, houve a necessidade de deixar ela na frente como fachada, porque tem um fluxo maior, né? E puxa mais as pessoas para dentro, né? E no segundo torre, imitando a primeira, é um prédio médio,
né? Parecido com o primeiro aqui, com o maior. Um pouco menor, obviamente. Ou seja, que atende a parte de escritório, né? De pessoa física, que presta serviço, né? Como escritório de advogado, de consulta, né? E o último, não menos importante, foi a questão de um conjunto, né, menor, mas que atendesse uma área mais corporativa, um escritório mais corporativo, né? Ou seja, que trabalha, exemplo, que trabalha com trabalho online, que não tem tanto fluxo de movimentação de pessoas, né? Uma coisa mais privada. Então aqui na torre maior, né, você vê aqui o hobby do hotel, que é onde as pessoas são recebidas e ficam o grupo de pessoas que tomam as decisões administrativas do local, né? Famoso linha de frente, né? Aí na parte aqui entre o jardim, né, existe a loja, obviamente protegida, no dia de chuva também, né? Juntamente com o paisagismo, né? O mini shopping, né? E na parte aqui dos corredores tem a entrada do cinema, né? Na quadra aqui você vê o hall do prédio da torre corporativa. Aqui você vê um palco, né? Que toda a peça acho que representa o palco, né? Desde então. Aqui as outras lojas também na parte de baixo, você vê que tem mais essa questão do movimento maior, né? Dividindo entre a parte comum e a parte da corporação, né? Em termos de marketing, podemos dizer que é uma obra que atende às necessidades de alguém que procura a parte comercial, né, do local, para o local, né, atendendo às necessidades da falta do ambiente da época, né, que existia muito. Até então só existia fábrica de chocolate, já que aqui era uma fazenda, não era uma fazenda, uma chácara, né. Houve também uma grande necessidade de utilização de iluminação, ventilação natural na área comum, né. Para isso foi adicionado uma técnica moderna, né, espelho d'água que imita o rio, né. Os nossos rios brasileiros, que também fazia parte da economia, né, que dá esse rio, o início dela, a queda da água dela, dá acesso à rua Bandeira Paulista, né, e sendo que tem um lado maior de movimentação de pedestre, né. Desses 5 acessos dessa rua, 4 atende pedestre, que são mais movimentos de pessoas andando na calçada, né. E existe também jardins, né. Dentro desse jardim foi adicionado 100 árvores, como o pau-brasil, né, homenagem, pau de ferro e toda da mesma família, com um tronco fino, né, e copas abertas, né, que ajuda na circulação de vento, né, não impedindo na direção da corrente de ar, né. Por isso foi atribuído o jardim externo, né, com grande qualidade. E de modo curto dizendo, ficou bonito, né. O programa de necessidade foi a divisão, né, primeiramente, que é onde começa tudo.
A planta buscou dividir o espaço bem entre o espaço público e privado, né? Com um terreno de 12.600 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, e quase 94 mil metros construídos. 7 dessa área foi focado para a parte comum. Então esse espelho d'água imitando o rio, você vê que ele atravessa de um lado para o outro, ó, imitando nossos rios brasileiros, né? Então a torre maior, Bascan Centro Suite, ela atendeu o centro de convenções, centro comercial, né? Praça de alimentação, cinemas. Existe 31 pavimento, né? Do flat, do hotel, né? E um aeroponto, né? Possuindo 30 pavimentos. Esse é o hall do mesmo, onde a parte, né, administrativa, como eu tinha dito, né? Esse é o segundo edifício, né? Tem 24 pavimentos, 364 conjuntos de escritório, né? Ou seja, aqueles escritórios mais médico, né? Escritório de advogado, né? Vamos dizer assim, médio circulação, né? De Bascan Centro Corporativo, né? Que é uma torre mais pessoas que trabalham com parte online, né? Que naquela época não foi pensado, então foi um prédio totalmente futurista, né? Apesar dele ser bem grande aqui, você vê que não, aqui na parte roxa, eu deixei assim bem, né? Que é a parte do ar condicionado, é onde quis mostrar aqui pouco, né? Referente ao tamanho das plantas, foi bem pouco usado o ar condicionado, porque a ideia foi trazer as luzes, o ar natural, né? Então é isto. Esse edifício é mais misto, atende, né? Porém você vê que a questão da divisão dele é maior, né? Com 15 pavimentos. E biografia das referências, né? É isso, gente. Obrigado. Espero que todos entendam, que eu sei que não... Enfim. Fico com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite.